Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos falando sobre o tema adoradores. Hoje no mundo existem, segundo pesquisas recentes, mais de 36 mil religiões. Alguns afirmam existirem já em torno de 50 mil religiões, apenas do ramo cristão. A pergunta é: quem é o verdadeiro adorador? São tantas religiões. Cada uma prega de uma forma diferente, mas a maioria acaba pregando os mesmos assuntos, as mesmas doutrinas. Apenas divergem de algum ponto de vista, mas no restante, se você pesquisar a fundo, vai perceber que a maioria das religiões, em torno de 80 a 90%, pregam a mesma coisa, a mesma doutrina. Não muda muito. A pergunta, então, é se todos pregam de alguma forma, ou pelo menos a maioria combina na questão doutrinária, quem é o verdadeiro adorador? Todos? Nenhum? Alguns? Muitos? Poucos? O certo é que não cabe a nós julgar este ou aquele. Lembra que Abel e Caim fizeram as suas ofertas, 2 altares, 2 ofertas. A oferta de Abel, cordeiro. A de Caim, frutos. Sobre qual das ofertas o fogo desceu? Naturalmente a de Abel, o justo, que mais tarde paga com a própria vida por ter obedecido a Deus. Caim ficou raivoso, com ciúmes do irmão, e o matou no campo, trazendo uma tragédia enorme para a família de Adão e Eva. Foi o primeiro mártir da história, o justo Abel. Então veja que, mesmo os dois tendo altares semelhantes, divergiam na questão da oferta. E isso causou um problema de relacionamento, de Caim com Deus e de Caim com Abel, o que resultou na morte do inocente Abel. Abel ofereceu o cordeiro porque o cordeiro verteu seu sangue sobre o altar, e aquele sangue tipificava o sangue de Cristo. Por isso que ele fez o que era certo, e Caim, fez o que era totalmente equivocado. Por mais que os frutos possam nos trazer saúde, muita nutrição, uma boa pele, ajudam a melhorar o sangue, eles não podem derramar sangue. Não tem como você pagar pelo pecado. O pecado tem um preço, a vida de um justo, a morte de alguém que não tem pecado. E só Jesus poderia ter feito isso. É por isso que o cordeiro representava a Cristo. Mais tarde, lá no Monte Carmelo, 2 multidões, os adoradores de Baal de um lado e os israelitas do outro. No meio, Elias. Há um desafio. Ambos deveriam fazer os seus altares. Os adoradores de Baal fizeram o seu altar e sobre ele colocaram a lenha e um novilho. Elias fez o altar com 12 pedras, representando cada uma das tribos de Israel, colocou a lenha e um novilho. Portanto, aqui em Elias, a oferta era idêntica, tanto para Baal quanto para Deus. Quem responderia à oração? O Deus Baal ou o Deus de Elias? A história você já sabe. O Deus de Elias fez descer fogo do céu, queimou a oferta, lambeu as pedras do altar e a água que tinha sido colocada. Assim, em Abel, nós sabemos que o sacrifício correto é o sacrifício de Cristo por nós. Em Elias, nós descobrimos que o Deus verdadeiro é aquele que determina como as coisas devem ser. E mesmo que as pessoas possam crer em outros deuses por aí que são de fabricação humana, da mente humana, só há um Deus, Criador dos céus e da terra. E agora, no final da história, como é que nós vamos saber quem é o verdadeiro adorador, se existem mais de 36 mil religiões no mundo, cada uma pregando de um jeito, cada um agindo da sua forma? A pergunta é você um verdadeiro adorador? Sou eu?
Mas, por incrível que pareça, aquele fogo que queimou a oferta de Abel, que queimou o novilho de Elias, o altar e tudo que tinha por perto, é um fogo que novamente vai descer aqui na terra. Sabia disso? Pois é, e Deus tem marcado um dia para que isso aconteça. Apocalipse 20, verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Estou lendo só a primeira parte do texto. Já nos versos 14 e 15 de Apocalipse 20, é afirmado o seguinte: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Querido amigo, quando Deus mandou fogo sobre a oferta de Abel, Deus estava punindo o seu próprio filho naquela situação em que o cordeiro representava Jesus. Na cruz do Calvário, quando Cristo dá a sua vida, diz a Bíblia que Deus agradou moer Jesus, porque ele ali, naquele momento, estava recebendo a punição que você e eu merecíamos. Nele fomos protegidos deste fogo devorador que é o nosso Deus. Depois, Elias e os adoradores de Baal, e Deus mostra que ele é Deus, é ele o Supremo, é ele que estabelece as leis, e quando a gente guarda os mandamentos de Deus, a gente é feliz, porque obedece àquele que fez todas as coisas, inclusive você e eu. E agora, no final de tudo, quando Jesus voltar, quando houver divisão entre o santo e o profano, quando separar definitivamente o bom do mal, o bem do mal, o bom do ruim, quando o joio e o trigo forem separados, fogo do céu vai descer lá no finalzinho da história, e então, diz a Bíblia, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo, que nada mais é do que a segunda morte. Portanto, meu amigo, quer você acredite ou não, quer eu creia ou não, haverá um momento em que todos ressuscitarão. Primeiro, os que são de Cristo. 1000 anos mais tarde, os que não são de Cristo e que não o aceitaram como Senhor e Salvador. E, pela terceira e última vez, fogo do céu vai descer, não mais sobre a oferta que representa Jesus, mas sobre Satanás, sobre seus anjos e todos os ímpios que estiverem com ele. Estude o livro de Apocalipse, capítulo 20, fala muito sobre esse momento final em que as pessoas que forem ressuscitadas após o milênio estarão completamente perdidas. Apenas e tão somente serão ressuscitadas para, juntos com Satanás e seus anjos, serem punidas pelos seus pecados, os quais elas poderiam ter confessado e abandonado, mas preferiram continuar pecando, a despeito de tudo o que Deus fez por elas. Que você e eu possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, aliás, para que possamos ser protegidos neste dia em que fogo do céu vai descer e queimará tudo aquilo que não presta. E das cinzas, Deus vai recriar a nova terra, diante dos olhos expectantes de todos os anjos e de todos os salvos de todos os tempos, incluindo Adão e Eva, Abel, Elias, você e eu. Que Deus nos ajude para isso. Pense nisso.